Se você não ficou 100% tranquilo com a prova de humanas ontem, esse vídeo é para você. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de questões que eu e alguns outros produtores aqui de conteúdo do YouTube acharam bastante difíceis e que provavelmente não vão ser valorizadas pela TRI. Eu acho que esse tipo de vídeo ajuda muito a mostrar que tem questões que vão ter bastante dúvida, que vão ser questões até que o gabarito vai ser questionado, então não vale a pena você ficar se preocupando por erro nessas questões. Se você não me conhece, meu nome é Flávio, eu acertei 168 questões no Enem que eu fiz e já fui aprovado em Medicina na Federal 3 vezes. E agora passo dicas e passo conselhos para todos os vestibulandos. Se você quer conteúdo de segundo dia, conteúdo de Enem, conteúdo de vestibular, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora, roda a vinheta e bora para as questões mais difíceis de humanas. Bem, pessoal, um comentário geral sobre a prova de humanas antes de falar sobre as questões. As questões que eu acreditei que estavam mais tranquilas eram as questões de temas como história, temas como geografia política, geografia geopolítica, né? Eu acho que são questões que estavam mais tranquilas, questões que estavam mais fazíveis. Por outro lado, quando a gente olha as questões de filosofia, elas estavam extremamente difíceis. Eram questões que estavam um pouco fora da norma, até mesmo pensando que as questões de filosofia já são as questões mais difíceis do Enem. Uma das questões que eu selecionei aqui como uma das mais difíceis foi a questão 84 da prova azul, que eu vou deixar aqui na tela a questão e vamos ler aqui o comando e ler as alternativas. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? A gente já percebe que ancorado, sensibilidade, já são palavras um pouco difíceis, já classificam essa questão como um dos tipos mais difíceis das questões humanas. Admitindo o belo como fenômeno transcendental. Transcendental foi uma palavra que eu trouxe naquele vídeo das palavras, né? Então quem viu aquele vídeo conseguiu saber o que era transcendental. Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto. Considerando o olhar como experiência de conhecimento. Apontando as formas de expressão como auxiliares da razão, estabelecendo a inteligência como implicação das representações. Percebe que todas as alternativas são muito parecidas, com palavras muito ambíguas, muito gerais, muito dúbias. Então era uma questão bastante difícil, e quando a gente lia os textos, pelo menos o que os cursinhos estão apontando, o que eu marquei também, eu fiquei muito voltado a colocar a alternativa C, que é considerando o olhar como experiência de conhecimento. Porque ele fala aqui no primeiro texto, né? Uma filosofia de percepção que queira reaprender a ver o mundo, reaprender a ver o mundo, eu pensei algo como conhecimento. Restituirá a pintura e as artes, coisas visuais, né? A pintura, em geral, seu lugar verdadeiro. Então, no outro também falava algo sobre a visão, né? Os grandes autores de cinema, eles pensam com imagens. Então, imagens remete à visão. Por isso que eu acreditei que a alternativa C, mas vamos ter que esperar os gabaritos oficiais. Outra questão que eu achei bastante difícil, que trouxe bastante dúvida, foi a questão de número 86 também da prova azul, que é a questão do Empédocles, né? A gente até comentou na live de humanas da sexta-feira sobre isso, né? Mas é uma questão que ficou, o texto não conversava muito bem com o comando. Então falava, o texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arché, não sei se assim se pronuncia, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? A gente até comentou, o que parece que é a mais correta, que a alternativa evoca a discussão cosmogônica. A gente até falou o significado de cosmogonia, né? Da origem dos mitos, origem do universo, etc. Só que o texto não falava nada sobre isso, né? Então a gente vai ter que esperar. Algumas pessoas falaram que poderia ser outras alternativas, ficou muito dúbia. Vamos ter que esperar. Se você errou essa questão, não se preocupe tanto, porque a TRI provavelmente não vai valorizar. Outra questão que eu achei também razoavelmente difícil, e não difícil porque realmente ela tinha uma dificuldade inerente, mas porque era um conhecimento muito específico, né? Foi a questão 88 da prova azul, que falava sobre Sêneca. Muitas pessoas não conhecem Sêneca. Eu, por coincidência, já tinha lido um livro dele, sabia que ele era estoico, então ficou um pouco mais fácil de, eu acredito, ter acertado essa questão. Porque o Sêneca, dentro do estoicismo, ele vai ter aquela filosofia de você restringir as paixões, de você ser mais comedido, de você ter mais controle sobre as coisas. Então, seria a moderação das paixões. Mas o texto em si não ajudava muito também. Então eu acho que a coletânea que o Enem escolheu de textos filosóficos não foi uma coletânea boa. Eles poderiam ter pego textos muito melhores para conseguir trazer os conceitos que eles queriam trazer de filosofia. Então, por conta disso, eu não gostei dessas questões. E uma outra questão também que eu não gostei, mas assim, que não era talvez tão difícil, mas eu achei uma questão um pouco fora de contexto, foi a questão 69, que foi a questão do Vladimir Putin, que fala que em 2014, para a anexação da península da Crimeia, ele apela para o argumento D. Era uma questão 100% conteudista que o texto não ajudava em nada.
Então, que era as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Então aí são 4 questões que eu acredito que vão ser extremamente desvalorizadas pelo TRI. Talvez a 69 seja um pouco mais, porque muita gente saberia esse conteúdo, mas eu acredito que não. Eu ainda acredito que todas elas vão ter uma porcentagem de acerto muito baixa. Então se você errou qualquer uma delas, eu acredito que a preocupação não deve ser muito grande. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos que eu vou publicar. Um abraço e até a próxima.